Faz aí para sair na revista Globo Rural, gente. Cadê a foto? Espera aí, baixa um pouquinho, fotógrafo. Cadê? Agora tinha umas 5 aqui. Bom, sumiu. Mas faz assim mesmo. Cadê? Está chegando ali. Vem, filha. Faz aí um coraçãozinho para Jesus, gente. Agora é você, segura aí. Uau, essa é a foto de 180 graus. Vou contar de 1 até 3, você manda para o Senhor. 1, 2, 3, já. Bate palmas ao Espírito Santo. Glória a Deus. Que bênção, né? Eu tenho pedido o pastor Anderson para ele, irmão, nunca esqueça disso. Talvez alguém uma vez perguntou para mim assim: qual é o segredo? Eu digo, o segredo realmente é a aliança com Jesus, aliança com a minha família e aliança com a minha liderança. Simples, não tem mistério. Por isso que o maligno tenta atrapalhar as 3 alianças. O maligno trabalha, é ofício dele, tirar a pessoa de tempo com Deus, tirar a pessoa de tempo com a sua família e tirar a pessoa de tempo com a sua liderança. Impressionante, gente, impressionante. E ele trabalha para mascarar um sentimento, dizendo que não é rebelião, não, é minha opinião, não é que eu estou contra, não, é o que eu penso, e sutilmente a pessoa vai sendo levada a caminhar em uma estrada perigosa. Irmãos, é uma estrada perigosa. Eu estou falando porque são 24 anos caminhando. Não vos escandalizeis, assim, eu não caí de paraquedas dentro da estrutura. Eu fui formado nas categorias de base. Ou seja, eu sei que com essas 3 alianças eu vou até o fim. Fora delas, eu paro pelo meio do caminho. Eu conheço muitos homens de Deus mesmo, que não conseguiram chegar no final da sua história como deveriam chegar, porque quebraram uma dessas 3 alianças. Então, quero encorajar você realmente a alinhar isso. Essa palavra, o Anderson estava compartilhando comigo, eu falei isso tem que ser compartilhado com a igreja. Realmente a história de Ruth impressiona, irmãos. Impressiona. Ela fez uma aliança, Orfa não. Orfa, na primeira oportunidade, beijinho, beijinho e tchau, tchau, foi embora. A Ruth não, a Ruth se aliançou e ganhou um benefício histórico, que ela recebe a linhagem realmente de Davi. Então é realmente muito forte, e eu quero encorajar você realmente a lutar por isso. Fique atento, para você nunca se desalinhar, né? Como ele mesmo mencionou, quando todo carro é assim, vocês sabem, né? Ele devido tanta pancada em buracos, ele vai desalinhando o pneu, e vai comendo só de um lado. Você solta o volante, se tiver desalinhado, o carro anda, em vez de seguir reta, ele vai em outra direção. Então, é muito importante você guardar seu coração e realmente alinhá-lo, e não perder essa essência. Muito bem. O Espírito Santo colocou uma palavra essa tarde, que tem como tema, pode colocar para mim, chamados para uma vida extraordinária. Chamado para uma vida extraordinária. Vamos orar então? Vamos orar para que Deus revele isso no nosso coração, porque uma vez que isso é revelado, irmãos, ninguém segura a igreja. O grande desafio da igreja é ela entender para que ela foi chamada, não é? Então vamos estar orando. Pai maravilhoso, obrigado pela noite de ontem, obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu, mas voltamos aqui para esse altar, voltamos aqui para esta conferência histórica, profética, equilibrada, alinhada, assim como o Senhor usou de bondade comigo, com o pastor Anderson ontem, hoje com ele, e mais uma vez use de bondade comigo, e assim como o pastor Ricardo, logo mais à noite. Pedimos, Espírito Santo, o Senhor selar esse momento, abrindo o nosso entendimento, revelando, Senhor, essas verdades, para que nós possamos alcançar o nosso potencial em Ti. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus.
E a igreja diz amém. Muito bem, queridos, chamados para uma vida extraordinária. Ouça bem, nada mais agrada mais a Deus do que você, quando eu falo você, estou me referindo a nós, atingirmos o nosso mais alto potencial. Nada agrada mais a Deus do que você realmente viver uma vida extraordinária. E quando eu vou analisar a palavra extraordinária, eu tenho que analisar o antônimo e o sinônimo desta palavra para mim procurar entendê-la. Então, vamos primeiro, o sinônimo da palavra extraordinário é notável, impressionante, impactante. São sinônimos dessa palavra. Pessoas notáveis, pessoas impressionantes, verdadeiros conquistadores. Mas o antônimo da palavra extraordinário é, olha só, é normal, básico, simples. Esse é o antônimo. Pessoas que Deus chamou, olha só, igreja, Deus chama a pessoa, essa é a dinâmica da nossa fé. Deus nos chama, nos unge, nos enche de unção, nos dá o seu nome, o nome de Jesus Cristo que tem poder, coloca o sangue dele à nossa disposição, coloca na nossa mão uma espada, que é a palavra. Tudo isso Deus nos munindo para nós atingirmos o nosso mais alto potencial. Mas o que muitas vezes ocorre? A pessoa enganada pelo maligno vive uma fé comum, uma fé básica, uma fé que não constrói, uma fé que não conquista, uma fé que não produz. O tempo está passando, os anos estão passando e não há realmente conquistas efetivas. Então, Deus não nos chamou para viver uma fé normal, uma fé básica. Eu costumo dizer que Deus nos chamou para ser uma Ferrari, e muitos aceitam ser um Fusquinha. Sabe aquele Fusquinha básico, aquele carrinho básico, sem airbag duplo, sem roda de liga leve, sem motor turbinado, aceitou ser um Fusquinha. Eu pedi para vocês conseguiram, coloca aqui a foto do Fusquinha para mim. A chapa vai esquentar, viu, querido? Se prepare. Não, o negócio vai pegar. Não, o negócio vai ser forte essa tarde. Irmão, se prepare, o Senhor vai acionar o turbo. Hoje você vai sair daqui dizendo, eu nasci para ser uma Ferrari. Eu não aceito ser um Fusquinha. Olha aí, o maligno não quer nada contra os Fusquinhas, gente. Não vos escandalizeis. Porque tem uns que amam os Fusquinhas. Pastor, eu prefiro ser um Fusquinha, então fique. Mas você, no mundo espiritual, não nasceu para ser Fusquinha. Você não nasceu para ser Fusquinha. Vou dizer de novo, queria que você desse uma acelerada nesse motor turbinado que você tem. Você desse um braço. Você não nasceu para ser Fusquinha. Não, a chapa pode esquentar ainda mais. Você não nasceu para ser Fusquinha. Você não nasceu para viver uma fé básica. Me perdoe, não vos escandalizeis. Mas aquela pessoa que se sente tão fraquinho, não! Você nasceu para ser uma Ferrari. Tem Ferrari aí? Coloca eles aí. Olha você. Uau! Olha você! Não, volta para mim. Volta. Tira de novo. Tira a Ferrari. Faz assim. Agora, irmãos, arrocha o nó, explode na tua fé quando eu te mostrar quem você é. Eu vou mostrar quem você é, você vai vibrar. Você não nasceu para ser para os Fusquinha. Você nasceu para ser uma Ferrari. Irmãos, só dois. Esses aí, ligou a turbina. Sabe quando você aciona o motor?
levantaram. Irmão, eu estou te dizendo, irmão, por que às vezes é tão difícil? Deus está dizendo, meu filho, eu te chamei para te ser o cara, para te arrebentar. Aí o cara, amém, amém, amém. Não, meu irmão, volta de novo. Não, eu concordo, eu creio nesse tipo de fé. É verdade, uma fé agressiva, uma fé explosiva. Irmãos, eu não caí de paraquedas, são 24 anos vivendo assim. Eu nunca aceitei ser fusquinha, nunca aceitei que o diabo me enganasse. Não, eu sabia que eu era uma Ferrari. E eu gosto da Ferrari porque é vermelho. E eu sou coberto pelo sangue de Jesus que é vermelho. Deixa eu te falar, você não é um fusquinha. Você é uma Ferrari! Uau! Só 10. Meu irmão, você foi chamado por Deus para ser. Depois eu quero que você mande para o meu e-mail, que onde eu pregar eu quero mostrar esse Fusca, essa Ferrari, tá? Você não nasceu para ser um Fusquinha. Você não nasceu para viver uma fé natural, uma fé básica. Eu não sei não, que eu não sei, porque eu não tenho chamado para isso, porque eu não sei. Sabe? Você nasceu para uma vida extraordinária. Você nasceu para ser uma Ferrari. Você tem que sair, irmãos, você tem que sair com essa certeza. Deus me chamou para arrebentar no mundo espiritual. Deus me chamou para viver uma fé extraordinária, dentro de toda a proposta que a igreja dá. Por exemplo, a igreja está alinhando missões, discipulado, adoração. Então, a igreja continua com as células, continua com o discipulado, tem trabalho demais. Eu só vou aceitar viver uma fé simples, comum, se eu quiser. Mas Deus, eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Vamos voltar para o PowerPoint. Depois eu mostro você de novo aqui. Olha como você é lindo, gente. Coloca primeiro PowerPoint para mim, por favor. A sequência. Isso. Eu fiz questão, existe uma Bíblia chamada Bíblia Mensagem. Eu gosto da versão A Mensagem, porque ela traduz um pouco mais aquilo que Deus quer dizer. Essas palavras não são minhas. Essas palavras é do nosso Deus. O nosso Deus está dizendo, olha o nosso DNA. Esse pronunciamento é dele. Ele está dizendo, meu filho, então, traduzindo, meu filho, vem cá. Meu filho, eu estou te abençoando, Deus. Eu estou te abençoando. Então os abençoou e disse, cresça, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Sabe o que Deus está trazendo para a linguagem de hoje? Meu filho, arrebenta. Você é uma Ferrari. Você não é um Fusquinha básico. A tradução do texto é esse. Filho, vem cá, sim, pai, vem cá. Eu estou te abençoando. E Deus os abençoou. E disse, meu filho, assuma o comando. Assuma o comando. Avance, cresça, reproduza-se. Enche a terra. Não aceite viver uma fé comum. Você tem que viver uma fé extraordinária. Uma fé que conquista. Quanto dizem amém? Pode passar para mim outro texto, na sequência. Acredite, você foi chamado para uma vida extraordinária. O Senhor está mandando dizer isso para você nessa tarde. Você que veio a esse lugar profético. Deus está usando a vida do mensageiro para dizer, meu filho, eu lhe chamei para você viver uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária. Nesse alinhamento, talvez você diga, pastor, eu não nasci para ser um líder de célula, mas nasceu para fazer alguma coisa. Não precisa ser um líder de célula. Pastor, eu amo receber as pessoas na porta, então faça o seu melhor lá na porta. Pastor, eu amo varrer a igreja, então pegue uma vassoura e dê seu melhor. Faça algo extraordinário. O que não pode é nós aceitarmos a proposta de viver uma fé básica, sendo que nós fomos chamados para viver uma fé extraordinária. Nós não podemos aceitar a proposta de ser um Fusquinha, sendo que Deus diz para mim que eu sou uma Ferrari. Olhe para o seu lindíssimo irmão que está sentado ao seu lado. Pastor, mas não é tão lindo assim. Olha pela fé, olha pela fé.
Olha para ele e fala assim, faz assim para ele, uau! Não, faz um alma chapa quente, fala, uau! Sabe por que ele está se impressionando? Assim eu te falo, porque você é uma Ferrari. Você é lindo, você é linda. Olha outro texto aqui, a sequência. Pode passar para mim, meu colaborador amigo. Acredite, fomos criados para refletir a natureza de Deus. Ele falou a todos os seres humanos dizendo, meus filhos, prosperem, reproduzam-se, encham a terra, assumam o controle. Gente, eu gosto disso. São 24 anos nessa. Irmãos, eu repito, falei ontem, vou reiterar hoje. Nós deixamos quase 1000 células. Amém? Não estou impressionando ninguém, mas ficou. Por que eu estou liderando uma célula hoje? Porque eu não aceito viver uma fé básica. Eu tenho que, irmãos, é uma maravilha discipular, orar pelas pessoas, aconselhar, instruir, amar. É maravilhoso, é extraordinário. Eu não aceito ficar em casa, eu não aceito ser um crente esquenta-banco, eu não aceito ser um gerente de banco. Já viu o crente gerente de banco? Vou explicar. É que ele gerencia o banco dele. Ele senta no mesmo lugar, nada contra, viu gente? Pode sentar. Mas já viu que as pessoas, ela tem de sentar no mesmo lugar? Por isso que o pastor diz, fulano não veio domingo à igreja. Porque ele só senta lá, então o pastor já sabe onde senta, é o gerente de banco. Não é errado não, vem à igreja, gerencie seu banco. Mas saiba que você não foi chamado para ser um gerente de banco. Você foi chamado para arrebentar no mundo espiritual. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Sabe, não tem emoção. Não tem emoção. Aquela pessoa, irmão, olha como não tem emoção. Emoção, todo domingo ela pega o carrinho dela. Aí estaciona, sai do carro. Aí senta naquela mesma cadeira. Bate umas palminhas, louva o Senhor, depois levanta. Vai para o carrinho dela. E vai. Não tem emoção. Não tem emoção. Não, para pensar, não tem. Não faz sentido uma fé assim. Você quer ver? Mas pastor dá trabalho, cuidar. Pois é, meu irmão, é isso, é o extraordinário. É o top. É quando você chora, é quando você vai atrás de alguém, quando você aconselha, quando você prega, quando você ganha, quando você lidera, quando você varre. Seja o que você fizer, dê o seu melhor. Deus que está dizendo aqui, ó. Prosperem, reproduzam-se, encham a terra, assumam o controle. Pode passar para mim, meu colaborador. Outro texto que Deus disse, Gênesis 1, 28, a parte A, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos. Outra tradução, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Ah, meu irmão, esse é o segredo. Esse é o segredo. Você sabia que quando uma das principais dificuldades da igreja do primeiro século, irmãos, aqui comigo, eles arrebentavam tanto, eles entenderam tão claramente para que eles foram chamados, tão claramente, que eles tiveram dificuldade para dizer para as pessoas que eles não eram super-heróis, que eles não eram deuses. Pode passar para mim, meu colaborador. Pode passar para mim, por favor. Aqui, ó. Uma das maiores dificuldades que a igreja primitiva encontrou foi convencer as pessoas que os crentes daquela época não eram super-heróis. Irmãos, eles arrebentavam tanto, eles fizeram tanto, eles eram tão usados por Deus, que as pessoas achavam que eles eram um super-herói, achavam que era algum Deus. Eles tiveram dificuldade de dizer para as pessoas, parem com isso. Mas por que as pessoas olhavam eles assim? Porque eles entenderam o plano original. Eles entenderam que eles foram chamados para arrebentar. Por isso que eles ficaram tendo que explicar para as pessoas que eles não eram Deus. Era uma fé tão extraordinária que eles tinham que explicar para as pessoas, calma, levante-se, eu não sou Deus. Eles impressionavam. Irmãos, quando se tem uma fé básica, não se impressiona ninguém. Mas quando você tem uma fé extraordinária, todas as pessoas vão se impressionar. Olha, eu separei alguns textos para te mostrar isso. Vamos primeiro, pode passar para mim.
Atos 14, de 11 a 14. Em uma cidade chamada Listra, a multidão alvoroçou-se, clamando em seu dialeto licaônico. Olha só o que eles dizem, a multidão: os deuses desceram, estes homens são deuses. Eles eram tão extraordinários, eles eram tão top, eles eram, irmãos, eram Ferraris 4.4. Uau! As pessoas se impressionavam e diziam: que é isso? Só pode ser um Deus. É tão impressionante que eles diziam: eles são deuses, eles desceram. Aí Paulo teve que, olha a dificuldade de Paulo, teve que corrigir dizendo: gente, o que vocês estão fazendo? Não, nós não somos deuses. Mas por que a multidão se impressionava? Porque eles exercitavam uma fé extraordinária. E não aceitavam ficar só esperando a noite chegar, o dia. Não, eles decidiram fazer a diferença. Eram crentes cheios do Espírito Santo. Líderes, na nossa linguagem, né? Discipuladores, trabalhadores. Eles arrebentavam. Ele tinha que ter dificuldade para explicar que eles não eram Deus, de tão extraordinário que é. Olha outro texto, para nós refletirmos. Pode passar para mim. Atos 28, 6. Quando mesmo Paulo estava em Malta, recolhendo a madeira, uma serpente venenosa o mordeu. Ele a sacudiu e os habitantes previam a sua morte. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um quê? Um Deus. Não, imagina a cena, é extraordinário. Eu imagino Paulo balançando a cobra aqui. E a serpente morde, e ele sai. Aí os caras ficaram dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não morreu. Irmãos, era tão forte. Era uma fé tão intensa, tão... Irmãos, é muito forte isso. Paulo teve que convencer, dizer: eu não sou Deus, gente, pare com isso. Porque ele vai morrer, não morreu. Porque tinha uma fé extraordinária. Vamos outro. Cornélio, um oficial do exército mais poderoso do mundo, curvou-se para adorar Pedro e seus companheiros. Atônito, Pedro imediatamente respondeu: ergue-te, que eu também sou homem. A dificuldade... Por que vocês acham, gente, que o Cornélio, um alto oficial, se curvou? Por quê? Porque Pedro vivia uma fé extraordinária. Porque Pedro entendeu que era uma Ferrari. Pedro entendeu que não era um Fusquinha. Pedro entendeu que não foi chamado para viver uma fé básica. Pedro entendeu que foi chamado para viver uma fé extraordinária. Outro. Atos 17, 6. Os incrédulos, a multidão dizia sobre a igreja primitiva: estes que têm o que, irmãos? Eu gosto dessa palavra. Tem o que? Transtornado. Por quê? O que você acha? Porque eles, aonde chegavam, eles arrebentavam. Vamos imaginar aqui, vou pegar aqui, eu não vou errar no nome do morro, não é Taiti não, viu, irmãos? É Tuiuti. Eu falo isso porque teve umas vezes que eu chamava de Taiti aqui. Cheguei até a chamar de Haiti. O Tuiuti, é isso, né? Irmãos, pensa comigo, se a igreja, se cair a ficha, a igreja sobe o morro. Irmãos, mas sobe com graça, mas sobe com unção. Estou pegando um exemplo aqui de um lugar aqui próximo. Sobe arrebentando, curando, libertando, expulsando o demônio, mandando os demônios embora, estabelecendo o reino, começando a cuidar, pegando, liderando. Irmãos, imagina isso. Aí os próprios, e você sabe que falaram isso a nosso respeito de Santarém? A igreja começou a crescer, aí eles diziam: esses crentes da Igreja da Paz têm transtornado Santarém. Esses crentes, tem uns que diziam assim: você quer ter paz? Não vá para a Igreja da Paz. Eles diziam: sabe por quê? Porque nós decidimos ter uma fé extraordinária. Viver uma fé básica, qualquer um tem, mas uma fé extraordinária são poucos. Mas é por quê? Porque a igreja não entendeu, foi Deus que disse: meu filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sim senhor, eu estou te abençoando e estou te dizendo: arrebenta. É o que está escrito em Gênesis 1:28. Quem tem fé para dizer amém aqui, gente? Deus está dizendo: meu filho, arrebenta, faça a diferença. Foi por isso que aqui todos começaram: rapaz, esses caras que estão transtornando o mundo chegaram até nós.
Esses líderes de célula, esses servos, esses evangelistas, esses caras estão arrebentando. Por quê? Porque eles decidiram viver uma fé extraordinária. Olha outro texto que me impressiona. Os cristãos, Atos 5,13, os cristãos eram tidos em alta estima, ou seja, todo mundo falava, pela sociedade da época. Está registrado que a atitude de toda a cidade de Jerusalém para com a igreja era que o povo lhe tributava, o que, irmãos? Grande admiração. Você sabia, gente, com todo carinho, tem lugar que passa o fusquinha, né? Alguém fala, bora, passa logo, está enfeiando a rua. Mas se passar uma Ferrari, todo mundo fica, uau. Ali onde eu moro, na região da Vila Formosa, o Tatuapé, bem coladinho, é uma região considerada rica de São Paulo. É que só querer ver uma Ferrari que eu vou para o Tatuapé. Vira e mexe, passa aquelas Ferrari. Impressiona, que é raro. Então passa, impressiona, chama atenção, causa admiração. Ou seja, se nós desenvolvemos a nossa fé como uma Ferrari, também vai acontecer o que aconteceu com a igreja do primeiro século. É o que está escrito ali. Todo mundo falava, rapaz, esses caras estão arrebentando. Rapaz, esses caras estão... Rapaz, e causa admiração quando a gente entende para que fomos chamados. Você foi chamado. Ouça bem, se tem fé, receba. Você não é um fusquinha, você é uma Ferrari turbinada. Não aceito o grito de coruja. Tem uns que... Você vai arrochar o nó agora, eu vou te dar oportunidade. Irmão, entenda bem, você não tem grito de coruja, você tem rugido de leão em você. Percebe? Vou soltar de novo. Não, pastor, é que eu tenho vergonha, pastor. Eu sou tímido. Não! Só se você não tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o Deus que excede dentro de você. Então vou soltar de novo. Você não é um fusquinha, não. Você é uma Ferrari turbinada. Bate palmas ao Santo de Israel. Se é para Jesus, bate mais forte. Ele é digno. O curioso, escute bem. Os últimos sucessos de bilheteria do cinema, desde 2009 para cá, escute essa história, desde 2009 para cá, o grande sucesso de bilheteria foi baseado, não foi baseado, os cinemas, né, as bilheterias, não foi baseado em drama, em romance, não foi baseado, escute bem, as bilheterias não foi baseada em faroeste. Sabe qual foi o sucesso das grandes bilheterias? Foi baseado em um homem que tinha poderes sobre-humanos. Por exemplo, X-Men encheu os cinemas no país inteiro. X-Men, porque era um homem com poder sobre-humano. Outro filme que chama atenção é Incrível Hulk. Um homem comum que tinha poderes sobre-humanos. Os irmãos estão comigo? Viaja comigo. Outro filme que levou muita gente foi Homem de Ferro. Novamente um homem comum com poderes sobre-humanos. Encheu as bilheterias. Outro filmaço, Homem-Aranha. Parece que não passa, irmão, é incrível, parece que não acaba mais Homem-Aranha. Já viu? Um homem comum, um rapaz que tem poderes sobre humanos. Está entendendo? Os maiores sucessos de bilheteria giraram em torno de um homem comum com poderes sobre-humanos. Interessante. Eu anotei aqui, é curioso o fato de que a maior parte dos filmes mais populares de todos os tempos não seja história de amor, mistérios, filme de guerra, filme de assassinato, filme de espionagem, faroeste, histórias policiais, dramas. Não. Os maiores sucessos de bilheteria são aqueles cuja história está centralizada em personagens extraordinários. Ou seja,
realizando personagens extraordinários e realizando feitos notáveis, dos quais um bom número possui habilidades e poderes sobre-humanos. Eu vou já explicar onde eu quero chegar, para você entender. Os filmes mais populares e amados que cativaram o coração e a atenção do público envolvem poderes extraordinários. Dentre eles, Homem-Aranha, Incrível Hulk, Superman, X-Men, Homem de Ferro. Agora tem o Homem-Aranha de Volta para Casa. Está enchendo as bilheterias. Mas antes desse tinha o espetacular Homem-Aranha. Homem comum com poderes sobre-humanos, para fazer feitos notáveis e extraordinários. Irmãos, você sabe que esse sempre foi o plano de Deus para nós? Homens comuns com poderes sobre-humanos. Mas por que poderes sobre-humanos? Sim, porque os poderes que há em ti não são teus. Os poderes são deles, são sobre-humanos. Tem alguém que pode dar glória a Deus aqui, meu irmão? Você, irmãos, é incrível. Eu falo isso, que eu já tive essa experiência. Eu estava liderando uma célula muitos anos atrás. Estava liderando célula cheia lá em Santarém. Daqui a pouco, um demônio se manifesta na rua. Um cara de quase 2 metros de altura. Eu tenho 1,61,99999999. Por pouquinho dá 1,62 m. Aí manifestou o demônio num cara grande. Escute bem. E aí, ele, de lá da rua, ele gritava, assim, com voz. Aí todo mundo... Eu não era pastor na época. Olha, o homem está endemoniado lá fora. Eu já sabia disso. Que Deus havia me chamado para viver uma festa extraordinária. Eu já sabia. E irmãos, eu estou lhe falando. Eu falei, calma, gente. Não entre em pânico. Calma. Eu estou aqui. Parece uma atitude de orgulho e soberba, não é? Mas não é. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o sangue de Jesus me cobre. Eu sei que tem poder no nome de Jesus. Eu sei. Aí eu estou lá, aí o demônio, aí as pessoas correram, aí toda a rua, sabe aquele alvoroço? Aí eu cheguei lá, não, pode soltar ele. E ele lá, com bem uns 4, segurando ele aqui, 4, e o cara grande, ele, eu digo, pode soltar. Eu digo, rapaz, o senhor tem coragem, mas pode, solta o homem. Solte o homem. Irmãos, 1,61,9999, quase 1,62 m. Aí todo mundo não estava acreditando. Eu digo, solte o homem. E ele, grande, ainda mais demoniado, aí complicou. Eu digo, um murro que ele me deve passar 3 dias dormindo. Mas eu sabia que eu tinha chamado, e você tem chamado para ter uma festa extraordinária. Solte ele. Tá bom, soltaram. Aí ele levantou, irmãos. O braço dele é 5 metros. Só o braço do homem, 5 metros. Ele, eu digo, está amarrado em nome de Jesus. Assim mesmo. Mão para trás. Irmãos, eu me senti um verdadeiro Incrível Hulk ali. Eu saquei que eu fui chamado para ter uma festa extraordinária. Ele, o cara grande. E eu digo, mão para trás. Aí o pessoal, uau. Eu digo, calma, ainda não acabou não, os poderes. Calma. Ainda tem mais? Tem. Quer ver? De joelho. Ele. O cara quase 2 metros de altura. Por quê? Porque eu fui chamado para uma festa extraordinária. Você foi chamado para uma festa extraordinária. Irmãos, ele caiu de joelho com a mão para trás. E agora vocês vão ver. Eu dizia, todo mundo ficou igualzinho um pouco da igreja do primeiro século. Uau, tributava grande admiração. Uau, eu digo, calma gente, o poder não é meu. O poder é do nome de Jesus. Nós fomos chamados como poderes sobre-humanos. Irmãos, caiu de joelhos, vocês vão ver o poder que faz. Solta ele. Eu estou te dando uma palavra de ordem. Em nome de Jesus, sai! Aí o cara...
Dei um copo com água para ele. Levante-se. Levantou. Vem cá, meu filho. Deixa eu orar por ti. Irmãos, são poderes sobre-humanos. Fomos chamados para viver uma fé extraordinária. Imagina subindo o morro. Imagina, irmão, já teve situações lá em Santarém do cara pegar uma arma e descarregar. E isso foge da lógica. O cara pegar uma arma e o revólver carregado e não saiu uma bala. É poder sobre-humano. E o irmão sabia, não foi comigo. Ele sabia, falei, está amarrado, Satanás. Sai desse homem, em nome de Jesus. E o cara, não saiu bala. Poderes sobre-humanos. Quantos foram chamados? Podem dar glória a Deus. Hoje, olha só, hoje nós podemos exercitar essa fé sobre-humana. Como, pastor? Por exemplo, deixa eu falar um pouco sobre você. Sobre você. Começar a falar sobre você. Primeiro, sobre você. Um super discipulador. Irmão, dá um glória a Deus aí, um negócio forte aí. Poderes sobre-humano, alguém que cuida com o outro com sabedoria. Vou soltar de novo. Vibra comigo, por favor. Não deixa eu pregar só aqui que a garganta vai embora. O super discipulador. Cadê um batera? Tem alguém? Rodrigo, me ajuda aqui. Não, o negócio vai pegar forte, meu. Vamos lá. Tu arrocha assim. Não, o negócio vai pegar forte aqui. Eita glória. Quando você vibrar, ele vai arrochar o nó ali. Estão comigo? Não, vamos entra no mundo espiritual. Poderes sobre-humano com propósito. Vamos lá. O super discipulador. Foi só para ensaiar. De novo. O super discipulador. Uau! Olha o super-herói de hoje. O super-herói de hoje. O super discípulo. Só 2 levantou. Você pode levantar, mas não sei que esteja com problema de saúde. Vamos lá. O super discípulo. Olha esse outro aqui sobre você. Creia. Lá no cinema é o homem de ferro. Homem de ferro. Aqui dentro é homem de fé. Não, você não ouviu, vou soltar de novo. Lá no cinema, os campeões de bilheteria é homem de ferro. Mas aqui dentro é um homem de fé. Foi só o ensaio, agora que vai. Meu baterista. Não, arrocha o nó. Você sabia que tem gente até para manifestar fé uma luta? Parece que está vaiando. Não, é para vibrar. E tira a Bíblia de cima da perna para não te pendurar aí. Vamos lá. Sobre você. O homem de fé. Uau! Gostei, Anderson. Gostei. Levantou até a cadeira. Quer outro sobre você? Olha esse. Lá no cinema é o espetacular Homem-Aranha. Aqui é o vou soltar lá. É o espetacular Homem Multiplicação. Estão comigo? Meu batera. Você, o espetacular Homem Multiplicação. Bate palmas para o Senhor. Olha esse sobre você. O incrível, lá é o incrível Hulk, campeão de bilheteria. Aqui é um incrível líder de célula, com poderes sobre-humanos. Estão comigo? Cadê o baterista ali? Meu Deus, foi arrebatado. Vamos lá. O incrível homem multiplicação. De novo. O incrível líder de célula. Amém. Homens e mulheres chamados para viver o extraordinário.
Pastor, eu queria tanto ser um homem extraordinário, o que é que eu faço? Ganhe pessoas, cuide dela. Mas aí eu não tenho chamado para ser líder. Você é chamado para quê, meu filho? Para receber bem as pessoas na porta? Então arrebenta lá. Arrebenta. Você é chamado para quê? Para ser um bom anfitrião? Então seja um bom anfitrião. Oh, meu amado. Passa para mim, fica aí, Rodrigo, rapidinho. Vou já te liberar. Irmão, esse texto aqui para mim é um dos textos mais tremendos da Bíblia. Esse texto me acompanha e vai me acompanhar. Os últimos dias de fé na terra, ele vai me acompanhar. Porque ele mostra, irmãos, o que você é. Por exemplo, tem um filme que também encheu muitas bilheterias, chamado Carga Explosiva. Sabe quem representa esse filme? Você. Quanto dizem amém, gente? Por que, pastor Giovanni? Prove na Bíblia. Provo. Que você é uma carga explosiva? Provo. Está aqui, ó. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Eu fiz questão de deixar o poder grande. Poder. A palavra poder aí, no grego, é dunamis. E no português, é dinamite. Deus, pastor Giovanni, traduz para mim, vou traduzir. Deus está dizendo que dentro de você tem dinamite. Então você é uma carga explosiva. Mas tem muitos que aceitam, qual é no período junino aqui, lá em São Paulo é traque, parece que é traque. Lá em Santarém, não vos escandalizeis, mas é o que diz lá, Santarém, tá? Eu nem vou falar porque vai escandalizar, mas vamos lá. Aqui, como é que chama aquela balinha, aquele negócio? Estalinho. Pois é. Tem gente que Deus está dizendo, meu filho, você é uma carga explosiva. Ele, amém. Ele se comporta como estalinho. Deus está dizendo, bom, eu só estou pregando a palavra, sou pregador do evangelho. Deus está dizendo, meu filho, eu coloquei dentro de você dinamites, para você arrebentar. É o que está escrito. Ou seja, aqueles homens que se explodem lá para o Oriente Médio, para mim não são os homens bombas. Não são, sinceramente. São bobões. Essa é a minha opinião. Bobões. E onde é que estão os homens bombas, pastor? Os verdadeiros homens bombas estão aqui, ó. Acho que só 10 recebeu, vou soltar de novo. Os verdadeiros homens bombas estão aqui, ó. Você é uma carga explosiva. Deus está dizendo, meu filho, eu coloquei cinturões de dinamite em você. Você não é um estalinho, você é uma bomba ambulante. Você não é um Fusquinha, você é uma Ferrari. Você foi chamado para arrebentar. Cadê os homens bombas aqui, meu irmão? Irmão, nós vamos explodir esse lugar aqui. Não é uma conferência explosiva. Toda dinamite, fica aí, Rodrigo, peraí. Toda dinamite, eu me formei em dinamitologia, viu, gente? Toda dinamite tem um fiozinho aqui, ó. Um fiozinho. Que é para você ligar e ter o tempo de explodir. Pau! É a dinamite. Cadê as dinamites aqui? Então eu vou te dar a oportunidade para você explodir agora. Pastor Giovanni, eu sou tímido. Não. Só se não nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito. Por isso, irmãos, que ainda não explodimos, porque muitos ainda se sentem fusquinhas, estalinhos, sendo que ele é uma Ferrari, sendo que ele é uma bomba. Vamos lá, só um ensaio. Liga, faz assim comigo. Pastor Giovanni, isso parece coisa de criança, pastor. Quem não tornar como criança não entra no céu. Então vamos entrar no céu. Liga aqui comigo, vai, faz como eu estou fazendo aqui, vai lá. Amém, deu um estalinho, tem que sair bomba. Liga comigo de novo. Aí, Rodrigo, ensaiando, quando ele levantar a tua rocha, não é. Vamos lá. Estalinho. Estalinho não. É para ligar o pavio. Isso, obrigado, irmão. Ligar o pavio, vamos lá. Uau! Não, deixa eu te falar, irmãos. É incrível. Olha, não vos escandalizeis comigo, peço com muitos rogos. Mas para mim, às vezes Deus está dizendo, meu filho, será que quando é que a ficha vai cair? Porque muitos ainda se sentem assim, derrotados, estalinho. Pac! Você sabia que
Não, acredite, esse momento aqui é profético. É um momento profético. E aí Deus está dizendo, exploda no mundo espiritual. E, não, eu prefiro dar um estalinho. Aí vai. Pá. Você foi chamado para explodir no reino de Deus. Então, tire o que tem de cima de você, por favor, para não queimar. Pode ser que na explosão queime. E outra, eu nunca vi uma explosão não mexer nem a cadeira, gente. Tem que levantar e explodir. Mas que eu sou tímido, pastor. Não! Só se você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo e ele é hipercriativo. Estão comigo? Vamos lá. Todo mundo entra comigo no embalo. Não tem tímido aqui não. Aqui só tem arrojado. Só cabra bom e corajoso e homem. Vamos lá, vamos lá. Uau! Irmãos, não vos escandalizeis. Mas para ensaio foi bom. Não, a não ser que, pastor, é que eu não posso, que eu estou com diarreia, se eu me levantar aqui, vai dar problema. Pastor, é porque, não tem porquê. Só se estiver doente ou com diarreia ou com alguma coisa assim que pode causar um estrago aqui entre nós. Fora disso, o Espírito Santo falou, não aceite, meu filho, cutuca a igreja, cutuca a igreja, cutuca a igreja, porque eles foram chamados para arrebentar, eles são Ferrari, eles são, e Deus está mandando dizer isso a você. Eu sou pregador do evangelho e falo da parte de Deus. Foi Deus que disse em Gênesis 1:28, diga à igreja, meu filho, eu estou te abençoando, e exploda, arrebente no mundo espiritual. Vamos lá, vou até dar uma ré aqui. Eu vou pular, que eu vou explodir aqui, gente. Aciona o detonador aí comigo. Aciona o detonador, Beto, aí. Ei! Bate palma para o Rei da Glória. Aleluia. Podem sentar dinamites. Dinamites. Irmãos, coisa difícil, não é o caso de vocês, mas eu amo acreditar nisso. Ele prefere acreditar no que o diabo diz. Vamos aplaudir o nosso baterista, gente, por favor. Não, Deus está dizendo, camarada, eu te chamei para você arrebentar no mundo espiritual. Eu te chamei para você fazer a diferença. O que ocorre é que muitos aceitam as mentiras do diabo, dizendo, você é uma Ferrari? Você é um Fusquinha. Você vive pecando. Você vive falando mal. E o diabo acusador fica massacrando o cara. E Deus está dizendo, não acredita nele, que ele é mentiroso. Eu estou te dizendo, meu filho, eu chamei você para você arrebentar. Eu chamei você para você realmente fazer a diferença. Irmão, você olha para a Bíblia, eu poderia citar vários exemplos. Eu separei só 3 exemplos bíblicos, para ver se a ficha cai de vez para nós. Pode passar para mim aqui, por favor, meu colaborador. Cadê? Aleluia. A Bíblia está repleta de homens que foram ousados e usados com poderes sobre-humanos, sobrenaturais, extraordinários. Estes homens realizaram feitos notáveis e impressionantes. Eles fugiram da lógica, eles fugiram do básico. Eu poderia te mostrar inúmeros, mas eu quero te mostrar só 3 para a nossa reflexão. Primeiro, aleluia, apareça. Eu te ordeno, apareça. É rápido, né? Quando aperta, aí é que aparece mais rápido. Mas voltou. Agora vai. Intercede aí, gente. É que não é problema dele, eles são maravilhosos, é problema técnico. Técnico é assim, eles são especialíssimos demais. São pessoas muito queridas. Não, pode voltar um pouquinho, dê um clique. Vamos lá, o primeiro deles é Davi. Davi, irmãos, viaja comigo, o tempo não me permite, mas só para você entender. Davi foi chamado.
Gente, você não para de me perseguir aqui. Você está forte. Davi foi chamado por Deus, viaja comigo. Davi foi chamado. Aí o Saul decidiu dizer para ele o seguinte: Davi, fala o seguinte: por que você deve derrubar Golias extraordinariamente? Por que você tem que ser usado com poderes sobre-humanos? Saul, coloque uma armadura, isso, modo comum, convencional, uma armadura. Isso é o básico, uma espada, não. Agora, o que é o extraordinário? Pode passar para mim. O extraordinário, 5 pedras. E você pode olhar a história. O Saul diz: coloca a armadura, coloca o lógico. Porque esse é o problema, sair do básico, sair do lógico, sair do convencional. Isso é o básico. Pessoas que, por que eles não crescem extraordinariamente? Porque vivem uma fé básica. E o Saul ainda tentou fazer isso com Davi. Colocou a capa, a armadura, e ele ainda tentou andar no natural. O Davi ainda tentou se mexer, mas ele se sentia igual o Robocop. E ele falou: rapaz, Saul, assim não dá não. E ele tira a armadura e pega 5 pedras. E fica imaginando o Saul dizendo assim: ô Davi, cai na real. Como é que você vai derrubar esse cara? Como é que você vai vencer essa situação? Como é que você vai arrebentar com os 5 pedrinhas? É ilógico. Ele está dizendo, é como se Davi dissesse: eu não aceito viver o convencional. Eu não sabe aqueles crentes básicos que vivem o convencional? Ele já tem 10 anos na igreja, ainda não arrebentou no mundo espiritual, porque vive uma fé convencional. Uma fé de armadura, Deus está dizendo: eu tenho 5 pedras para te dar, e você nem vai usar as 5. Você vai usar uma pedra só. Irmãos, isso é extraordinário. E quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Ele entra para a história com algo sobrenatural, extraordinário, notável. O tempo não me permite, mas quando Davi arrebenta com Saul lá no vale, e quando ele volta, todo o povo dizia: uau, uau. Quem é? Chegaram a comentar: de quem ele é filho? Quem é o pai dele? O que ele fez foi extraordinário, foi demais. Uau, quem é ele? Todo mundo ficou falando quando ele volta de vencer e de derrotar o Golias. Quanto dizem amém, minha gente? Isso é forte demais. Vamos, o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu coloquei os textos, mas não vai ser possível. Mas 1 Samuel, você pode ler depois, por favor, 17, 38 a 40. Pode passar para mim. 1 Samuel 17, 49 a 56. Pode passar. Aqui, segura um pouquinho. Ó. Então os homens, volte um pouquinho. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e perseguiram até Gate, até as portas de Ecrom. Caíram os filisteus feridos. Pode passar para mim, eu acho que é o próximo versículo, só para mim ganhar aqui esse tempinho. Tomou Davi a cabeça dos filisteus e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: olha só, olha o que Davi fez, foi tão forte. Eles ficaram: de quem é filho este jovem, Abner? Ele arrebentou. Quem é esse cara? Você sabe que é assim, eu vou citar aqui um exemplo. Eu tenho um líder que ficou lá, um dos meus sucessores em Santarém. Quando você for a Santarém, procure saber quem é Hilário. Hilário era um jovem pregador que decidiu fazer diferença. Só do Hilário saiu quase 200 células. Só de um camarada, 200. E todos os pastores da paz, os pastores do alto escalão, todo mundo falou: mas quem é Hilário? Quem é esse cara? O que é isso? Como que alguém gera tantos líderes? Como que alguém multiplica tantas células? Como é isso? Quem é esse cara? Irmãos, é a mesma sensação aqui, ó. Quem é esse camarada?
tão certo como tu vive, ó rei, não sei. De quem é o pai dele? Primeiro eu queria saber quem é o pai dele. Por quê? Porque fez algo extraordinário. Irmãos, escute o que eu estou lhe dizendo, falo debaixo da unção que me é conferida. O diabo tenta tirar esse entendimento da igreja. Porque ele sabe que se a igreja entender, ninguém segura a igreja. Se a igreja entender, eu estou falando de igreja no coletivo, não basta um entender. Mas, irmãos, se 30% da igreja entender isso, ninguém segura a igreja. Dentro dessa proposta do alinhamento, missões, entrando nos orfanatos, entrando nos asilos, entrando aonde tiver, irmãos, e arrebentando, ninguém segura. Uma igreja que, com feitos notáveis na área do discipulado, pessoas que realmente são bem cuidadas, pessoas notáveis naquilo que eles fazem para Deus, mas eu vou citar como exemplo a liderança de uma célula ou qualquer nível de liderança. Pessoas que realmente entram para a história, os seus nomes são escritos, não como rebelde, não como um adúltero, não como um prostituto, não como um pornógrafo, porque é isso que o diabo quer escrever acerca da igreja. Você, Ferrari, você passa a noite vendo pornografia, você passa a noite, você carga explosiva coisa nenhuma, você é um estalinho, você não faz nem coceira em mim, você não ajuda em nada, a igreja não cresce por causa de você. Irmãos, o diabo começa a acusar. Sabe por quê? Porque muitos aceitam a identidade de Fusca, enquanto que o próprio Deus, essas palavras é de Deus, eu, meu filho, estou te abençoando e estou dizendo, arrebenta. Gênesis 1:28. Reproduza-se, avance. Eu coloquei sobre ti poderes sobre-humano, meu filho. A minha unção está sobre você. O sangue do meu filho está com você. O nome do meu filho, que todo e qualquer do universo treme em face do meu nome, está à sua disposição. Meu filho, presta atenção. Eu estou colocando na sua mão uma espada para você arrebentar. E por que, irmãos? Me perdoe, não é o caso de nenhum dos que me ouvem aqui, eu creio. Mas por que não se arrebenta? Porque se aceita a mentalidade do estalinho, a mentalidade do Fusca, a mentalidade, sabe, daquela pessoa que ainda não entendeu o chamado de Deus, ainda não entendeu que ele foi chamado para viver uma vida extraordinária. Por isso, reitero, eu creio que não é o caso de nenhum aqui, mas por isso que tem pessoas que o tempo está passando, já são 15 anos, 20 anos, ele está para ir embora e não fez nada. Irmão, isso aqui dói, quando essa verdade não entra no coração do homem, quando essa verdade não entra no coração da pessoa. Tudo bem, se a pessoa não é convertida, ela está na condição de ser alcançada, mas quando ela converte, quando cai as escamas sobre Jesus, quando cai o entendimento sobre quem é Deus, e quando eu entendo que eu fui chamado e Deus olha só, irmãos, Deus me encheu do seu poder, da sua unção, da sua graça, do seu nome, para me arrebentar, não, eu não aceito. Eu poderia já jubilar ou aposentar. Eu cheguei, quando eu falo assim, não quero impressionar ninguém, mas eu cheguei no alto escalão da igreja de Santarém, em que, segundo historiadores que estudam as maiores igrejas, é a maior igreja local do Brasil. Está lá no topo, mas já não tinha mais tanta emoção. Eu estou lhe dizendo, estou sendo franco, não tinha mais. Eu estava como um regente com uma batuta na mão. Não tem muita emoção, parece que o som... O legal é quando tu está com um trombone. Quando tu entra no esquema. Quanto me entende, digo amém. Eu não aceito ficar da arquibancada olhando, eu quero entrar em campo. Foi por isso que eu voltei. Mas é muita loucura sua, pastor, você deixar 1000 células. Eu pertenci ao alto escalão do presbitério de governo da igreja de Santarém. E agora o que eu sou? Um líder de célula. Mas por quê? Porque dá mais emoção. É muito mais emocionante. Eu estou de férias, assim que eu voltar, irmãos, em janeiro já começa uma campanha na Moca, no apartamento de uma senhora que foi desenganada dos médicos. Ela foi desenganada dos médicos, os médicos falaram, acabou para você.
Em próximos 2 anos ela vai ficar cega. Rapaz, eu me revoltei. Eu falei, irmã, olhe para mim. Arlete, olha para mim. Ela, não é Arlete está aqui. Mas o nome dela também é Arlete. Eu falei, Arlete, olha para mim. Ela, pastor, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, Arlete. A primeira segunda-feira de agosto eu estou no seu apartamento. E pode convidar seus parentes. Pode convidar as pessoas. Pois poderes sobre-humanos sobre mim. E não é eu que vou curar você. Mas é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo. Porque eu poderia falar, não, é assim mesmo, irmã. Glaucoma agudo, é assim mesmo. Infelizmente, eu não tenho boa notícia. Aí eu não vivo uma fé extraordinária. Aí eu não vivo uma fé sobrenatural. Agora o que eu estou pensando? Eu já estou vendo esse filme. Ela vai ficar curada. As pessoas vão se converter. Eu vou começar o Marcelo na casa dela. Vai se multiplicar. Daqui a pouco da Arlete vai sair 15, 30 células. Eu já estou vendo esse filme. Por quê? Porque eu não aceitei viver uma fé básica. Não, é assim mesmo, irmã, é assim mesmo. Tem uns que, crente, que é a vontade de Deus, irmão, é a vontade de Deus. Deus quer, misericórdia, meu irmão, misericórdia. Você foi chamado para arrebentar. Deixa eu te mostrar outro exemplo aqui, pode passar para mim. Sansão. Modo comum, modo convencional para destruir os filisteus, uma estratégia de guerra. Modo convencional, uma queixada de jumento. Não, peraí, o que é isso, pastor? Uma queixada de jumento, isso não é normal. Pois é. Tem que ser o extraordinário. Tem que ser uma queixada de jumento. Você tem que arrebentar. Irmãos, eu acho fascinante. Passa para mim o texto. Irmã, por favor. O irmão querido, o texto. Irmão, olha só se não parece com o incrível Hulk. Por isso que eu gosto desses poderes sobre-humanos. Eu gosto disso. Isso é muito revelador. Olha, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro. Jubilando. Porém, olha só, olha poderes sobre-humanos. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Irmãos, para mim, ele vira um incrível Hulk aqui. Aqui, ele estava amarrado. O Espírito, poderes sobre-humanos. Espírito Santo, o Sansão. E os inimigos estão vindo ali. Ele. Pô! Irmãos, ele vira o incrível Hulk. Uau! Poderes sobre-humanos. Sabe quando gera essa revolta? Alguém que está oprimindo famílias, arrebentando com o casamento das pessoas, levando doença para as pessoas, e eu ficar vivendo uma fé básica. É assim mesmo. Não é desse jeito. Oh, meu Deus. Não! Quem tem o Espírito Santo aqui, meu irmão? Saiba que Ele está com você. O nome de Jesus é com você. A unção é na tua vida. Você foi chamado para arrebentar. E eu sei que muitos estão arrebentando. Mas se todavia, até o dia de hoje, alguém se considera um fusquinha, saiba que Deus está dizendo, aos meus olhos você não é fusquinha coisa nenhuma. Aos meus olhos você é uma Ferrari. Eu te abençoei, meu filho, para você arrebentar. Um último exemplo para a nossa reflexão. Josué. Modo convencional, estratégia de guerra comum. Quem conhece essa história sabe. Deus falou, Josué, você vai derrubar as muralhas de Jericó. Eu fico imaginando Josué dizendo, Senhor, qual é a estratégia de guerra? Quantos soldados, quantos carros de guerra, quantas armas? Aí o Senhor fala, não é nada disso. Nada disso. Ah, não, Senhor, qual é a estratégia de guerra? 7 voltinhas e gritos. Peraí, você deve estar brincando. Dá 7 voltinhas, 1, 2, 3, e gritar. É ilógico. Isso aí não pode. Irmãos, foi o que aconteceu aqui. Pode passar para mim. Eu gosto desse texto, por favor. Josué 6:1, 5-20. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, perdão. Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, olha a estratégia de Deus. No 7º dia, rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo deve fazer o quê, irmãos? Não, será que eu estou lendo direito? Todo o povo deve fazer o quê? Gritar. E ele ainda diz, não pode ser um grito de coruja.
tem que ser grito aqui, com grande grita. Deus deixa claro. Eu não quero ninguém com esse tipo de fé morna. Sabe que Deus tá querendo entregar uma cidade ou com o quê? A pessoa, não sei. Irmãos, pensa numa coisa que me revolta com o diabo. Com o diabo, não com a pessoa. Eu fico triste com a pessoa, mas a minha revolta é com o diabo, que está enganando aquela pessoa. Eu não tenho chamado, eu não sei. Pastor, sabe, irmãos, vai me dando eu estou te falando, vai me dando uma revolta aqui com o diabo, que eu sei que está enganando aquela pessoa. Se não é crente, ok, mas se é crente, entende-se que a pessoa, as escamas dos seus olhos já caíram. Agora olha bem, 7 voltinhas, o povo vai gritar, grande grita. Aí o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido, primeiro ele esquematizou toda a estratégia. 7 voltinhas e grito. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito. Grande o que, irmãos? Grito. Isso aqui é sobrenatural. Isso é estratégico. Isso é extraordinário. Eu estive em Jericó. Esses pezinhos que a terra não vai comer, pisaram em Jericó. E quem pensa que muralha de Jericó é no murinho não, é muralha mesmo, o negócio. É ilógico derrubar esse muro dessa maneira. É ilógico. Mas aí eles obedeceram. Tendo o povo gritando, levantando grande grito. O que depois do grito? Ruíram as muralhas. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Pode passar para mim. Já é o fim. E a tomaram. Diga comigo, e a tomaram. Extraordinário. Extraordinário. Pedi para o Ministério de Louvor vir aqui em cima, eu quero fazer uma oração pelo povo, mas é extraordinário. Eu quero, irmão, liberar essa unção na sua vida. Eu quero, você sabe que essas conferências, elas são aguardadas com grande expectativa. É verdade, os céus ficam aguardando. Os céus ficam esperando esse dia chegar. É verdade. Por quê, pastor? Porque Deus tem prazer em nos renovar. Deus tem prazer. E Deus está mandando liberar uma palavra para você, viu, pastor? Para você. Sabe por quê, irmãos? Porque é esse tipo de fé que consegue mobilizar um exército, é que Deus está procurando. Sabia disso? Eu sei que todos de vocês já mobilizaram e mobilizam, mas Deus nesse momento está mandando falar para você, que Ele vai honrar essa fé, esse coração que você tem. Esse exército veio de lá, né? Nos irmãos. Qual é o lugar? Pois é, daí mesmo. Né? Desse lugar abençoado por Deus. Sabe, irmãos, eu já estou vendo o filme. Acredite, não desacredite, viu, pastores? Acreditem. Acreditem. Irmãos, eu estou vendo isso. Deus só precisa de alguém que creia. Deus só precisa de alguém que não olhe para o lógico. Porque quando a gente começa a olhar para o lógico, a gente diz, Senhor, como é que eu vou derrubar esse muro? Quantos soldados? Quantos carros? Aí ele começa a trabalhar, viaja comigo. Ele começa a trabalhar. Gente, precisamos pelo menos de 3 ou 4, para a nossa linguagem, carreta de corda. Para jogar por cima. Pelo menos 5.000 soldados para puxar ao mesmo tempo. A gente começa a trabalhar na lógica. Aí Deus fala, não vai fazer nada disso. Não, Senhor, eu vou fazer. Você vai rodear o muro por 7 vezes. 1, 2, 7 vezes, sim. E o que mais? Você vai gritar. Gritar, Senhor. E não grita baixo, não. Grita com grande grita. Sepetiba, né? Como é que vamos conquistar? Deus está dizendo, meu filho, sobretudo creia, que você não é um fusquinha. Porque essa ideia, somente igrejas, irmãos, que são muito atacadas pelo maligno. É incrível como que as pessoas, a cidade, o diabo, não as pessoas, vou tirar as pessoas, o diabo, começa a dizer, aqui, imagina, aqui, mas nunca, aqui, aí começa a trabalhar no lógico. Não,
Eu não sei o que você tem, você que me ouve nessa tarde, eu não sei o que você tem feito para Deus, só você pode responder. Todavia, você consegue responder para Deus, se você tem aceitado as mentiras do diabo, se você vai continuar aceitando as mentiras do diabo, ou se você vai se levantar para as verdades de Deus. Deus está mandando dizer a você, Gênesis 1:28. Coloca para mim de novo aqui. Gênesis, a sequência do PowerPoint. O Espírito Santo mandou, estou obedecendo. Ele que manda na conferência. Isso nunca pode sair mais do teu coração. Volta para o PowerPoint e depois coloca na sequência para mim. Gênesis 1:28. Aí. Essas palavras não são minhas. Essas palavras é do teu Criador, é do teu Senhor. Meu filho, eu estou te abençoando. Entenda isso. Você não foi chamado para gerenciar banco. Não vos escandalizeis. Você não foi chamado para dar desculpas. Porque tem muitos até hoje só dando desculpas. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou frio. Senhor, até que eu gostaria de acreditar no que o Senhor está dizendo, que eu sou uma Ferrari, mas eu não passo de uma prostituta. E prostituta não é a que se vende. Prostituta é quem entrega seu corpo para um homem antes de casar. E parece forte isso, mas muitos estão vivendo assim. Ei, eu não estou falando de um mundo perdido. Eu estou falando de pessoas que já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que pertencem à igreja, pertencem ao corpo de Cristo. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo aguarda com grande expectativa que você entenda isso. Eu não sou um Fusca, eu sou uma Ferrari. Eu não sou um estalinho, eu sou uma bomba ambulante. É Deus que fala isso para mim. E agora, pastor Giovanni, o que é que eu faço? Acredite nas verdades de Deus. Que verdade, pastor? Essa. O Espírito Santo está quase gritando aqui no meu ouvido, dizendo, fala isso. Diga para a igreja que essas palavras não são suas, são minhas. Eu te chamei, eu te abençoei. Você é abençoado por mim. Para quê? Para você me ajudar. Se você não sente que tem unção para liderar uma célula, então diga o que você quer. Mas não aceite a proposta do Fusquinha, dessa fé básica, essa fé sem emoção. Irmãos, entenda bem, eu não estou jogando palavras soltas, sabe por quê? Eu também não vou me gloriar senão na cruz do meu Senhor, mas eu sou testemunha. Fazem 24 anos que eu entreguei minha vida para Cristo. E quando eu levantei, eu disse para Deus, eu não aceito a mentalidade de Fusca. 24 anos. Parece meio ilógico, né? Você deixar um cargo presidencial para voltar a liderar uma célula. É ilógico. Mas é uma escolha minha. Sabe por quê? Porque eu não aceito viver minha fé sem emoção. Eu não aceito. Eu não aceito viver uma fé básica. E eu preciso falar isso para você porque isso me alimenta. Ou você acha que eu não sou tentado também a puxar o freio de mão e brecar a minha fé? Por conta das circunstâncias. Porque quando você pergunta para alguém que parou, você lembra da mensagem de ontem? Meu nome é Enéas. Enéas, o nome dele é glorioso. Foi chamado para glorificar Deus. Enéas foi chamado para arrebentar no mundo espiritual. Mas por que não arrebentou? Porque ficou paralítico. Parou.
E quando você pergunta a alguém que parou, não vos escandalizeis, mas alguém que só tem apresentado desculpas. Senhor, meu casamento, Senhor, não está bem. O Senhor sabe, né? Quando melhorar meu casamento, eu vou tocar esse barco, mas agora não dá. Senhor, o Senhor sabe. Já tem esse probleminha com pornografia aqui, Senhor. Já são anos que isso me persegue. Mas quando eu resolver esse problema, eu vou. Senhor, sabe como é que é, né, Senhor? Eu ainda tenho essa fraqueza. Irmãos, e haja desculpas. Sabe o que é, Senhor? É o meu temperamento, Senhor, meu temperamento. Não é quando eu resolver isso, e haja, aí o tempo está passando. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu falei na minha despedida de Santarém. 26 de janeiro de 2016, quando eu deixei minha terra. Deixei minha parentela. E muito dizendo, estás louco? Estás louco, homem? Quando eu deixei, palavras foram ditas mesmo. Eu falei, sabe por que eu estou indo para lá? Porque eu quero trazer emoção para a minha fé. Irmãos, e pensa, já vai fazer 1 ano e 4 meses. Pensa num tempo de emoção. Eu até digo para muitos, parece um sonho que eu estou vivendo. Cada reunião, cada estratégia. Quando a gente já está olhando os templos, estamos sonhando futuramente com a rádio, programa, televisão, rede local. Começa a sonhar. Eu vou pedir para você ficar em pé. Queridos, deixa ainda isso aqui tem que ficar estampado. Porque alguns dizem, poxa, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Eu vou lá na conferência, eu queria tanto que Deus falasse comigo, pois está falando. Quantos entendem que isso aqui é a palavra de Deus? Diga amém. Deus está falando, meu filho, eu estou te abençoando. Agora tem uma coisa. Diante de uma unção como essa, você tem que avançar. Você tem que se reproduzir. E nessa nova configuração, por que alguns, e nós até reconhecemos, e como pastor da Igreja da Paz, e pastor da visão do MDA, reconhecemos, e pedimos até perdão à igreja, porque nós também acreditávamos assim, que tinha que ser líder. Hoje não. Lá em São Paulo nós usamos um termo, nade na sua praia. Pastor, a minha praia é cuidar de drogados, então nade dessa. Não precisa ser líder de célula não, mas a sua praia é essa, então mergulha. Faça alguma coisa, arrebente. Então nós falamos isso, irmãos, porque nada pode parar a igreja. A igreja tem que continuar avançando. Uma conferência de alinhamento como essa é um up, é um start que Deus está dando à igreja. Sabe quando você precisa tomar um fortificante? É assim que funciona no reino de Deus. O Senhor fala, meu filho, dá o braço aqui. Aí o anjo vem com a veia e aplica aquele fortificante que vai abrir o seu entendimento. Acredite, irmãos, se tem uma coisa que me move, é esse tipo de fé. Se você crê, e eu creio que você crê, a sua fé, a sua vida, depois de dias como esse, não é mais a mesma. O que é que eu preciso fazer, pastor? Creia. Acredite. Mas eu não tenho dom. Eu te dou. Mas eu não tenho poder, eu te dou. Senhor, eu não tenho um nome, não preciso usar o seu nome, usa o meu. Mas Senhor, eu não tenho unção, eu te dou. Senhor, essas cadeias que me impedem de andar normal, pois eu quebro. Eu
arrebento com isso. Agora, creia, você foi chamado para uma vida extraordinária. E dentro desse alinhamento, Deus vai usar o anjo da igreja, dentro da igreja local, e vai dizer: vamos lá, gente, vamos arrebentar, é por aqui o caminho. Foi o que Josué fez. Gente, 7 voltas, tinha um líder. 7 voltas, o líder comandando, todo mundo gritando, líder e Deus agindo. Isso é alinhamento. Eu queria que você viesse aqui à frente, irmãos. Você sabe que o ato de vir à frente é um ato de fé. Isso fala de você se movimentar. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você levantasse a sua voz. Você falasse para Deus. Você ficou por 1 hora ouvindo. Agora Ele quer ouvir você. Enquanto nós vamos adorar um pouco, eu queria que você, na verdade o Espírito Santo quer ouvir você. Você falar para Ele: Deus, até agora eu aceitei a proposta de ser um fusquinha, de ser um estalinho, e hoje o Senhor veio até mim dizendo que eu sou uma Ferrari, Deus. Então isso significa dizer que o Senhor acredita em mim. É isso mesmo.